Olá, empreendedor, olá, empreendedor, olá, empreendedora. Bem-vindos a mais uma live do Sebrae Pará. O Sebrae segue com o nosso compromisso de cada vez mais estar junto dos empreendedores por meios digitais, canais remotos, nesse tempo de coronavírus. E essa nossa live, intitulada Coronavírus, quais os impactos jurídicos nas relações trabalhistas, a gente vai contar com a participação da Ana Yales, advogada trabalhista, e estamos aqui também com o nosso diretor superintendente e empresário, Rubens Magno, que vão nos ajudar a conduzir esse momento. Eu reforço aqui o convite para vocês, empreendedores. Marca o seu amigo empreendedor, marca o seu colega empresário para que ele participe nos nossos canais digitais, no Facebook, no Instagram. Aproveito também para reforçar o convite de acessar, nos acompanhar no site pa.sebrae.com.br. Você pode desfrutar de cursos online em diferentes áreas da gestão. Também no site você pode ter acesso às nossas consultorias online e outras ferramentas disponíveis para ajudar, principalmente nesse momento que estamos passando. Bem, nesse momento de pandemia, tem sido para o empreendedor muito difícil, naturalmente, né? Nervosismo, ansiedade, dúvidas e principalmente muita informação, né? Com a internet, com tantos canais disponíveis, todo o tempo produzindo conteúdo. O empreendedor, em determinado momento, ele fica até desorientado. Ele não sabe aonde consumir informação, qual a informação correta, o que está valendo. Então, doutora Ana Yales, a gente queria saber qual é a sua recomendação nesse primeiro momento para esse empreendedor, o que ele precisa fazer, aonde ele precisa recorrer. Boa tarde a todos. A grande questão com a pandemia é porque, com a decretação de estado de calamidade, muitas empresas receberam, muitas lojas, muitos empreendimentos receberam a determinação de fechar suas portas. Só que fecharam suas portas sem que fosse afastada a obrigação de pagamento de salário, de impostos. E nem todo empreendimento é uma grande empresa, nem todo empreendimento tem respaldo para passar um mês de porta fechada e manter o pagamento das suas obrigações. Com isso, uma das demandas que surgiu em grande escala foram as demandas trabalhistas. O que eu posso fazer com os meus empregados nesse momento em que eu não estou produzindo, que eu não estou vendendo? Já haviam algumas saídas na CLT, mas então o governo federal editou uma medida provisória justamente para este momento emergencial e para sanear alguns pontos que a CLT trazia de prazos obrigatórios que, se eu fosse cumprir enquanto empregador, talvez a medida se tornasse inócua, porque aí eu ia manter os trabalhadores aglomerados e tudo mais. Então, basicamente, a medida provisória ela vem para atender esse momento de pandemia e visando garantia tanto da manutenção do empreendimento quanto da manutenção de postos de emprego. Então, ele flexibiliza, sobretudo, prazos e formas de pagamento. Eu tenho sido muito questionada, as pessoas chegam assim e dizem, como é que eu vou usar essa medida provisória para o meu empreendimento? Depende. Primeira coisa que o empresário tem que pensar é qual é a realidade dele. Porque se eu pegar uma fábrica de álcool em gel, a demanda dele não vai ser a mesma, por exemplo, de uma casa de recepções. As casas de recepções estão sem eventos, até porque foram estimuladas a suspenderem os eventos. Então, ela não vai ter arrecadação, enquanto a fábrica de álcool em gel pode ter uma demanda acirrada, né, nesse momento. Então, o que é feito? Aí, se eu chegar para o empreendedor dono da casa de recepção, eu vou dizer, então vamos dar férias para os seus empregados, como a medida provisória permite. Não, mas eu não quero dar férias. Por quê? Porque chega final do ano, período de Natal e Ano Novo, eu já tenho uma redução de demanda, que é quando eu dou férias coletivas. Então, para mim, esse enquadramento não é ideal. Então, eu posso suspender o contrato, suspender não, eu posso considerar este período em que os trabalhadores não estão atendendo, não estão trabalhando como saldo para o banco de horas, para vocês usarem futuramente, não pagar horas extras, isso atende a minha demanda. Então, cada situação deve ser estudada dentro da sua realidade. Então, o primeiro passo para o empresário é, o que eu preciso? Eu vou parar de atender ou eu vou atender mais?
Eu tenho muitas pessoas no grupo de risco ou eu não tenho. Então é caso a caso estudar o que vai lhe atender, porque às vezes o que atende o supermercado do seu lado não atende você, padaria. Então, assim, não se arvorem a usar as medidas, todas as medidas, porque pode ser que uma ou outra não lhe atenda. E a medida provisória trouxe a possibilidade de uso de teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas, banco de horas, pagar o FGTS em período posterior. Então, realmente, você tem que estudar qual a sua demanda, qual a sua realidade para o caso concreto. Ana, perfeito. E aí eu queria aproveitar, né? Então, você trouxe essa questão de que, nesse momento, o empreendedor ele tem que... A gente sabe que é difícil, mas ele tem que manter a calma, avaliar a realidade do negócio dele. E aí queria aproveitar, Rubens, e ouvir um pouco da sua fala na dimensão de empreendedor, né? Na dimensão de empresário. E você também, que naturalmente tem contato com... O nosso trabalho aqui no Sebrae permite que a gente tenha contato com empresários de diferentes segmentos, diferentes setores e diferentes tamanhos, né? Como você enxerga esse momento em que surgiu a pandemia, em seguida os poderes nas diferentes esferas vieram apresentando algumas medidas, como o empresário tem lidado com isso e o que você recomenda também, né? Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando entre nós, falar com você que é usuário do Facebook, usuário do Instagram, a gente está vendo, tem muito engajamento, tem muita gente aqui dentro vendo a gente, e dizer primeiramente para você que você tenha calma e tranquilidade. É um momento delicado, não é um momento feliz, não é um momento tranquilo, mas acima de tudo a gente precisa ter calma nesse momento. O que você muito bem colocou, Renato, a gente acaba tendo muito contato com empresas desde meio do microempreendedor individual, que muitas vezes não tem nenhum colaborador, apesar de poder ter um colaborador no seu quadro de trabalho, até microempresas que têm 30, 40, 60, 100 funcionários, que estão enquadradas no Simples e que são atendidas pelo Sebrae, né? Esse é um momento delicado, como eu falei anteriormente. A gente tem esperado realmente bastante que as esferas federais, estaduais e municipais tragam realmente um pouco de acalento para todos nós. Nós vemos um movimento muito grande do próprio Estado do Pará, do governo do Estado do Pará, fazendo um movimento para fazer com que a economia realmente não pare. Ela está desacelerando. A prova disso é o próprio Fundo Esperança, que nós estamos vendo. E são mais de 100 milhões de reais que vão ser colocados no mercado, principalmente para as pessoas girarem esse dinheiro no mercado, Ana. O objetivo não é fazer com que esse dinheiro fique parado em casa, é para exatamente evitar problemas trabalhistas, que é o objetivo da nossa live aqui, para que não haja demissão de uma maneira irresponsável, de preferência que não haja nenhuma demissão, mas se houver, que seja da forma correta, para que não haja desvio de função, que é um ponto realmente muito crítico nesse momento, porque num momento de desespero, você tem um contrato de trabalho, mas está desesperado e pede para o seu pedreiro começar a fazer telefone no seu call center, por exemplo. Enfim, e nesse momento é muito importante. Eu brinco algumas vezes, na verdade, não é uma brincadeira, é uma analogia, que muitas vezes nós estamos num avião numa grande turbulência, que o avião não vai cair, ele aparentemente vai cair, e as pessoas começam a gritar de maneira histérica, de maneira desordenada. E se você olha para o seu piloto está gritando desesperado, alguém vai ter que tomar as rédeas disso. E a gente vai ter que ir lá dar tapas na cabeça do piloto e falar: calma, vamos estar junto. E na verdade o grande piloto ele precisa estar tranquilo e falar: calma, gente, isso é apenas uma turbulência e vai passar. E aí eu quero parabenizar e agradecer ao nosso governador, que ele tem sido um grande piloto no nosso estado. Ele tem feito com maestria todo o ordenamento dessa parte de segurança, de saúde pública, que é algo muito importante. Ele tem trabalhado essa questão econômica, como por exemplo o Fundo Esperança. E aí a gente está aqui hoje para falar com você, empreendedor, para tirar dúvidas. A gente já falou, a Ana já deu um preâmbulo do que está sendo feito, está falando um pouco sobre essas medidas legais que começaram a se trazer, principalmente muita gente falando sobre o teletrabalho, sobre o home office, as mudanças de estrutura momentânea de trabalho, se precisa fazer acordo com o sindicato, se não precisa.
Então, toda essa estrutura, por exemplo, nós mesmos do Sebrae, hoje toda a nossa equipe, ela está em home office. E esse povo que está em home office, a gente fez todo orientado pelo nosso jurídico, pelo jurídico do Nacional. Por sinal, quero deixar aqui o meu agradecimento à nossa equipe do jurídico daqui do Estado do Pará, que ela fez basicamente toda a legislação, fez todo o enquadramento na legislação do processo que o Brasil todo está utilizando hoje. Os Sebrais do Brasil estão utilizando muito material que o Sebrae Pará fez. E aí eu quero dizer para você, empreendedor, que você está em mãos seguras no Sebrae do Pará, que a gente tem um time realmente preparado, e a prova disso foi exatamente isso que a gente fez. A gente deu grande subsídio para o Sebrae do Brasil e para vários Sebrais de vários lugares utilizarem para dar tranquilidade jurídica para isso, não é isso, Ana? Isso mesmo. E até porque algumas pessoas pensam assim, mas a gente está num momento de pandemia, não precisa de todo esse rigor, de toda essa burocracia. Mas tem que ficar atento que, a despeito da medida provisória trazer a flexibilização de prazos, por exemplo, para o teletrabalho, eu tenho a possibilidade de colocar a pessoa imediatamente em teletrabalho e formalizar o contrato em até 30 dias. Mas ele não tirou a obrigação de formalizar o contrato. Então, são essas coisas que a gente precisa atentar. Por exemplo, eu posso antecipar as férias, mas não afastou a minha obrigação de pagamento das férias. Só que eu posso pagar o valor das férias, o valor de salário até o 5º dia útil do mês subsequente e 1/3 até o prazo do 13º salário. Então, eu tenho maiores chances de equacionar o meu negócio financeiramente com essa dilação de prazo, mas não tira as obrigações do empregador. E a gente precisa tomar cuidado com alguns requisitos que a medida provisória traz, como, por exemplo, eu posso suspender o pagamento do FGTS por 3 meses e fazer o pagamento de forma parcelada, futuramente em até 6 parcelas. Só que eu preciso comunicar à Caixa Econômica que eu farei essa adesão sob pena de não aproveitar esse benefício que a legislação trouxe. Outra coisa, a medida provisória, ela não altera a CLT, ela não vem dizendo que ela está alterando a CLT, ela vem trazendo medidas emergenciais para o período de pandemia. Isso é importante o empregador observar. Então, legal, muito bom. Então, a CLT continua sendo aquele documento que a gente, norteador, né, que eu tenho que buscar, que eu tenho que me informar, questões trabalhistas. Isso é um outro problema, que a legislação brasileira, ela não é concentrada, ela não é uma caixinha, né? Na verdade, todo o nosso ordenamento jurídico, ele é feito tanto por exemplo, trabalhista, da CLT, da Constituição Federal, das decisões dos tribunais. Então, se você analisar algo de forma isolada, você corre algum risco. Exemplo, tem sido muito divulgado a possibilidade da redução de jornada de trabalho e, consequentemente, de salários, com base no artigo 502 da CLT, e baseado também no artigo 501, que fala da força maior. Mas já existem outros estudiosos do direito que entendem que não pode ser utilizado esse artigo. Por quê? Porque a CLT é de 43, em 88 eu tenho a Constituição Federal que vem dizendo que para eu flexibilizar valor de salário, eu preciso da participação do sindicato. Então existem muitas pessoas divulgando a possibilidade de redução de salário sem a participação do sindicato. Então, há a possibilidade de você utilizar esse meio e futuramente ter reclamações trabalhistas. Por quê? Porque você considerou somente a CLT e não a Constituição como sendo um ordenamento jurídico só. Por exemplo, na MP, a gente tem o artigo 18, que ele falava sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e ele foi revogado. Mas se nós formos olhar a CLT, a redação do artigo é muito similar ao artigo 476-A da CLT. Qual é a diferença? Que eles pegaram o 476-A da CLT e tiraram a parte em que se falava da necessidade de participação do sindicato. Então, eu não posso mais suspender o contrato porque o artigo 18 foi revogado. Eu não posso suspender nos termos que a medida provisória tratava, mas eu ainda posso suspender nos termos que a CLT trata, só que aí exige a participação sindical. Ana, e assim, Rubens, eu queria também te deixar à vontade, se quiser fazer alguma experiência assim do mundo dos pequenos negócios que a gente possa trazer, fica à vontade para contribuir. Aí,
a gente já está apresentando aqui, a gente já tocou no ponto de teletrabalho, a gente já falou de férias coletivas, né? A gente falou de suspensão de salário. E assim, né? Para aquele empreendedor de pequeno negócio que já tem uma estrutura, pode contar com o apoio de uma assessoria jurídica, acaba sendo um pouquinho mais fácil lidar com esse momento, né? Mas nós sabemos que a realidade da maioria dos pequenos negócios, o empreendedor, ele tem que saber um pouco de tudo, né? Ele tem que saber um pouco de contabilidade, tem que saber um pouco da parte jurídica, né? Para poder tocar bem o seu negócio. Aí eu queria te perguntar assim, de forma prática, por exemplo, uma agência de marketing digital que tem a possibilidade de iniciar imediatamente como você o teletrabalho, de forma assim bem prática, como deveria ser uns 2, 3 passos para ele começar, por exemplo, o teletrabalho imediatamente? Né? Primeiro foi legal falares sobre a questão da consultoria, porque no Brasil a gente ainda não tem a cultura do consultivo jurídico. A gente acaba demandando o jurídico só quando é acionado judicialmente. E se você fizesse a consultoria, talvez saísse mais barato e mais eficaz, né? Mas no caso do teletrabalho, a regra da CLT era você poder colocar o trabalhador em teletrabalho desde que por mútuo consentimento e no prazo de 15 dias. Como dito, já que eu fui, enquanto empregador, obrigado a afastar as pessoas, em muitos casos, do posto de trabalho, e eu não tinha tempo para isso, o que a medida provisória vem dizendo? Você pode afastar, devendo comunicar o seu empregado com 48 horas de antecedência, e o contrato poderá ser feito posteriormente. Então você vê que é uma flexibilização dos requisitos do teletrabalho para atender essa demanda emergencial, que é o quê? Afastar as aglomerações, tirar o meu trabalhador de risco do local de trabalho, sem eu ter o prejuízo futuro de uma reclamação trabalhista. Eu quero complementar o que você está falando. O SEBRAE ele tem um papel fundamental, e é o cerne do SEBRAE é cuidar e apoiar os micro e pequenos, os empreendedores de pequeno negócio. E as nossas consultorias, elas se baseiam em várias coisas, inclusive em consultoria jurídica. Infelizmente, a grande maioria dos nossos atendimentos antes de toda essa pandemia era basicamente para entender a saúde financeira do seu negócio, e o segundo era como impulsionar os meus negócios de maneira digital. São duas fontes importantes, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa que a gente está percebendo, e que está inclusive levando aos empreendedores, é eles terem a consciência de que, prioritariamente, a gente tem que ter um norte no nosso negócio. A gente tem que ter um planejamento estratégico do nosso negócio. E está sempre olhando esse planejamento estratégico. Porque o mercado, não diferente do que está acontecendo agora, e claro, em proporções infinitamente menores, sempre está tendo algum tipo de ruído, inclusive na área jurídica. Então é importante que você, empreendedor, também, depois, isso tudo vai passar, como eu falei anteriormente. Depois que isso tudo passar, nós vamos sobreviver, eu tenho certeza e fé nisso, que você procure também o SEBRAE para buscar outras orientações, inclusive jurídica, para você se preparar para uma outra intempérie que o mercado venha a ter, se Deus quiser não como uma pandemia, mas outras econômicas, enfim, ou de mudança de legislação, que você também esteja preparado para tudo isso. O SEBRAE quer estar presente na vida de vocês em todos os momentos, não só no momento da tristeza, mas no momento da preparação também para as intempéries. Não, e assim, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas não precisa de toda essa burocracia, é estado de pandemia, então isso vai ser flexibilizado. Não é bem assim. Então, assim, se você não soubesse utilizar da forma correta, corre o risco de você criar uma dívida desnecessária, que por mera organização ela não existiria, que é o exemplo do FGTS. Eles estão permitindo o parcelamento do FGTS sem incidência de juros, de multa e de outros encargos. Eu só tenho que cumprir os requisitos. Então, assim, não tem cabimento você futuramente ter que pagar como se você tivesse atrasado, com multas e com encargos, porque você não observou o requisito de comunicar a Caixa Econômica. Entendeu? E tem outro ponto também que não quero atrapalhá-la, mas tem um ponto também que é muito importante. Nesse momento de desespero, de novo, que o avião está tendo turbulência, não adianta se desesperar.
E você fala, não, eu entendi isso do governo, eu vou fazer. Não, eu entendi aquilo, não porque eles lançaram tal coisa, não porque eu ouvi o presidente, o fulano falar tal coisa, e tomar atitude. A gente precisa lembrar que o executivo é um poder. O executivo é um outro poder e o judiciário é outro poder. E você não vincula, né? Não tem como se dar... Por exemplo, quando começou a pandemia, o TST soltou uma nota falando, incentivando o teletrabalho e falando da possibilidade de se pular algumas etapas. Mas em momento algum ele falava que essas etapas eram desnecessárias, porque a gente não sabe qual vai ser o entendimento de cada juiz. Agora, como eu enxergo essa medida provisória? Ela estimula, sobretudo, a cooperação entre empregado e empregador. É um momento muito diferente dentro da nossa sociedade, isso precisa ser entendido. A lei do coronavírus, ela traz no artigo 3º, parágrafo 3º, a possibilidade de eu afastar o empregado, isso ser considerado falta justificada, mesmo sem atestado médico, pela mera apresentação de sintomas. Então, está tossindo, está com febre. E aí algumas pessoas perguntam, mas e aquele que agir de má fé? Né? Da mesma forma que muitos pensam no empregador que vai agir de má fé. É um momento do povo brasileiro começar a pensar de forma diferente. A gente não pode se pautar pela má fé, pelo contrário. A gente tem que se pautar pela boa fé e pelo sentido de cooperação. Porque se de um lado o empresário está preocupado em não fechar o seu negócio, de outro o empregado está preocupado em não perder seu emprego. Só que isso não trabalha separado. É junto, é colaboração, é tentar se ajudar realmente. Perfeito. Eu vou dedicar esses minutos agora para as perguntas, né, que estão chegando e que a gente já tinha aqui também para a gente trabalhar, né? A gente tem falado muito na questão do grupo de risco, né, nesse momento. E no caso de um grupo de risco de uma determinada empresa recusa em se afastar. O empregador decide, delibera, vocês precisam se afastar por questão de saúde, mas o trabalhador diz que não vai se afastar. Quais são as medidas, quais são os procedimentos? É ótima essa tua pergunta, porque uma das críticas feitas à medida provisória é porque muitas medidas contidas nela ficam a cargo do empregador. Então, por exemplo, as férias, elas já são uma escolha do empregador, só que agora ele pode antecipar as férias, se você não tiver o período aquisitivo cumprido, e te informar no prazo de 48 horas. É uma boa medida para o caso de tu teres alguém com mais de 60 anos que se recusa a se afastar do posto de trabalho. Porque a gente tem um outro problema, que é o quê? São recomendações de afastamento do grupo de risco, não são determinações. Então, muitas vezes o empregador ele tem o risco do negócio e ele não sabe como impor ao empregado que se afaste do local de trabalho. Então, uma das possibilidades é conceder férias. O trabalhador diz, eu não quero fazer o teletrabalho, que eu não quero ficar em casa. Então, conceda férias. Não vale a pena o risco de você manter alguém ali do grupo de risco trabalhando, exposto à contaminação. Chega mais uma pergunta aqui. Meu local de trabalho voltou a funcionar em meio ao surto. Meu trabalhador contraiu a doença. Ele vai ter direito? Ele tem direitos? Provavelmente a pergunta aí vem qual vai ser a natureza, né, se a pessoa precisar ser afastada, qual vai ser a natureza desse afastamento, se vai ser considerado acidente de trabalho ou não. Porque quando eu tenho acidente de trabalho, quando eu retorno ao emprego, eu tenho estabilidade de 1 ano. A MP vem tratando especificamente desse ponto, dizendo que, em regra, não é caso de acidente de trabalho, é caso de doença ocupacional, salvo se eu comprovar o nexo de causalidade. O que é esse nexo de causalidade? É eu demonstrar que eu contraí o vírus em decorrência do exercício do trabalho, que é algo que a gente possivelmente verá nos hospitais, pessoas que contraíram o vírus no desempenho do seu trabalho. Aí entra uma outra dúvida, por exemplo, se o meu empregado vem no deslocamento do trabalho e contrai o vírus, se isso seria acidente de trabalho. A reforma trabalhista alterou essa regra para dizer que acidente no deslocamento não é considerado acidente de trabalho. Então, em regra, não vai ser realmente... Fora que a gente não vai conseguir, vai ter a dificuldade de provar que foi no desempenho da função, né? Outras perguntas aqui estão chegando para a gente. Dei folga para meus colaboradores. Preciso documentar na carteira de trabalho? Depende a que título a folga for dada. Se ela for como férias, sim.
mas se ela for para banco de horas, não. Aí eu vou precisar instituir com o meu empregado o banco de horas. A medida provisória, ela vem prevendo um banco de horas especial para esses casos do coronavírus. Só atentem que não é porque nós entramos num momento de pandemia que todo o resto deixou de existir. Então, se você, empregador, está submetido a um acordo coletivo, a uma convenção coletiva, é preciso respeitar e analisar as normas lá contidas. E como eu falei, é um momento de cooperação. Vale muito a pena que os empregadores busquem o sindicato da categoria para facilitar as negociações. Da mesma forma, os empregados também, para que os sindicatos venham com proposições positivas nesse momento. É necessário para todo mundo se manter posto de trabalho. Perfeito. Temos mais duas perguntinhas aqui. Quem tem MEI e não tem funcionários, pode pedir seu próprio seguro-desemprego? Já existe agora um projeto de lei para que que tem o MEI possa usar o seguro-desemprego para ele próprio, desde que seja comprovado que ele não tem renda. Mas isso ainda não está valendo. Então, fiquem de olho, porque como tudo tem sido muito recente, né, o governo federal está lidando com os problemas, e os estaduais também, e criando, né, para cada caso uma legislação apropriada. Pode ser que daqui uma semana a gente tenha algo, mas até agora ainda não é possível. E uma última pergunta que chegou para nós, a empreendedora fala assim: trabalho com confecção, tenho 2 diaristas, não tenho contrato, combinamos de acordo, baseado em número de pedidos. Durante a semana, posso sofrer alguma ação judicial nesse período de isolamento social? Na verdade, assim, se ela não tem regulamentação nenhuma com essas trabalhadoras, ela pode até sofrer alguma consequência judicial independente da pandemia, porque ela precisa regulamentar essa prestação de serviço, seja via contrato, seja via assinatura de carteira, né? Porque aí precisa entender um pouco mais, no caso concreto, se há possibilidade de não ser vínculo empregatício. Mas qualquer meio que seja, ela precisa regulamentar para ter segurança. Então não é só a pandemia aí que causa um risco, é a própria forma como ela celebrou a prestação de serviço que é arriscado para o negócio dela. Aí entra no que o Rubens ponderou ainda há pouco, né? Falta essa consultoria que vai além da parte financeira e do plano de negócios, mas também da parte jurídica dos pequenos negócios, né? Perfeito. Estamos chegando aqui, encerrando aqui a nossa live. Aí, Ana Yales, eu queria que você deixasse aqui recomendações, orientações, umas últimas palavras aqui para os nossos empreendedores, e também faça essa mesma solicitação para você, Rubens, possa deixar uma palavra para os nossos empreendedores. Primeiramente, calma e tentar entender o que o seu negócio precisa, se ele teve aumento ou redução de demanda, se ele precisa de afastamento dos seus trabalhadores ou não, se possível procurar um advogado trabalhista para organizar, né, o seu negócio ou o seu contador, mas tentar, por mais que você tome alguma medida imediata de afastamento, tentar depois regularizar essa medida que você tiver adotado para mitigar o máximo possível possíveis ações trabalhistas futuras, autuações de órgãos de fiscalização. Então, essa é a minha dica. Bem, o início da minha dica vem como a Ana falou, a gente precisa realmente ter calma, ter tranquilidade nesse momento, porque é um momento realmente complicado. Nós falamos muitas vezes aqui nesse nosso bate-papo, nos bate-papos que a gente vem tendo durante todos esses dias com os nossos empreendedores, e dizer que é importante você ter uma assessoria jurídica, ter um respaldo jurídico para as decisões que você vai tomar. E a gente também está disposto a fazer isso por você. A gente tem uma equipe que trabalha externa para fazer tudo isso, mas nesse momento, para a gente ganhar velocidade, nós estamos inclusive colocando os nossos advogados ao dispor da nossa equipe técnica para dúvidas que venham através de vários canais de comunicação, que a gente mande para a nossa equipe para a gente sanear essas dúvidas de vocês. Eu vou aproveitar também que tem algumas coisas aqui, tá, Renato? Por exemplo, tem uma pergunta aqui falando do crédito, tá?
crédito oferecido aos microempresários emergencial. Por que toda demora e burocracia? Primeiro que burocracia, infelizmente, é necessário. Não está sendo dado dinheiro, está sendo emprestado um dinheiro pelo Banco do Estado, pelo governo do Estado. Então é natural que se tenha burocracia. E mais uma vez eu digo, a gente precisa ter calma. Nós temos uma fila de mais de 40 mil pessoas dentro desse processo. Todas as pessoas receberão contato do governo do Estado, todas as pessoas receberão contato do SEBRAE para iniciar um processo. E uma coisa importante que eu quero deixar muito claro para todos vocês que estão nos ouvindo. Vocês não vão receber em nenhum momento contato de ninguém pedindo dinheiro, que já tem uma fraude rodando no mercado. Olha, você que está pedindo empréstimo do fulano, do Beltrano, do SEBRAE, pois é, você precisa fazer um depósito de cheque calção, pegue o telefone e ligue imediatamente para a polícia que isso é fraude. O SEBRAE, o governo do Estado do Pará e nenhum ente vai em momento algum pedir seus dados bancários, sua senha, que você confirme alguma coisa ou outra. No máximo ele vai lhe dar o seu nome completo e pedir dados pontuais de confirmação, pontuais. Ele vai ter o seu CPF na mão, todos os seus dados que você inseriu, nós teremos esses dados. Então, tenha muito cuidado. Se alguém ligar para você pedindo para dar continuidade no processo, dizendo que é do Banpará, ou do SEBRAE, ou do governo do Estado, para que você faça o depósito, pegue esse telefone, desligue e ligue imediatamente para a polícia. Nós já estamos, inclusive, com a polícia ligada nesse processo e já, inclusive, temos um rastro muito, muito bem feito de algumas pessoas que estão tentando fraudar e burlar você que é empreendedor honesto, você que precisa. Então, a burocracia é necessária, todas as pessoas vão receber contato. A gente tem uma fila muito grande, não se preocupem que no máximo em 20 dias, 25 dias, todas as pessoas vão ser contactadas. A gente aumentou o nosso número de 30 consultores, que eram previsto para trabalhar com 10 mil pessoas, agora a gente está com 40 mil. Então a gente está com mais de 120 pessoas que estão sendo treinadas para entrar em contato com você. Outra coisa importante, só um momento. E a burocracia que tantos se queixam, às vezes é o que te garante uma segurança jurídica futura, né? Exatamente. Agendamento de consultoria, isso acontece no SEBRAE, você liga para, nesse momento, tudo por 0800. Tem uma pergunta aqui interessante, como ficam os pagamentos de vale transporte e vale refeição para esses trabalhadores? Então, pela legislação do vale transporte, mas para o caso do teletrabalho especificamente, né? Então, para o caso do teletrabalho, o que eu tenho visto mais de discussão é o que, no caso do Vale Transporte, como ele tem legislação própria e ele implica no deslocamento para o trabalho, levando em conta que o teletrabalho não tem o deslocamento, há possibilidade de suspensão imediata. Quanto ao Vale Alimentação, depende muito de como ele tiver sido instituído. Se ele vem via convenção coletiva, acordo coletivo, que aí nesse caso eu sugiro que se chame o sindicato para negociar. E nos casos em que tiver sido concedido, é bom só a gente ter um cuidado. Por quê? Porque o contrato original de trabalho do empregado previa esse vale alimentação. Se houver possibilidade da manutenção desse benefício no teletrabalho, fica melhor, porque em regra eu estou mantendo muitas características do trabalho prestado na empresa, apenas não tendo esse deslocamento para a empresa. Então, se houver possibilidade de manutenção, melhor. Se não houver, chama o sindicato, tenta negociar. Ok, ainda estão chegando muitas perguntas nas redes sociais e eu queria tranquilizar os nossos clientes, as pessoas que nos acompanham, os empreendedores, que a gente vai estar aqui com a doutora Ana Yales e a gente vai pedir que responda essas questões pontualmente. E nós já tivemos aqui a fala da advogada trabalhista, a fala do SEBRAE, a fala do empreendedor, e reforçar para você utilizar os nossos materiais, os nossos conteúdos nos canais digitais, pa.sebrae.com.br, consultorias online, cursos à distância, e agradecer pela sua companhia. Acho que ficou bem claro, ficou bem evidente que é um momento de muito bom senso para todas as partes, para todos os envolvidos, muito diálogo, né? Para que a gente possa passar por esse momento de uma forma um pouco mais leve. Uma coisa que a gente usa muito na relação trabalhista é a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, assim, você tem que pensar em algo que seja razoável
e proporcional. Isso foi uma das críticas para o artigo 18 da medida provisória, que ele foi revogado. Por quê? Porque ele previa o afastamento do empregado para fazer um curso à distância, podendo o empregador dar uma ajuda de custo, só que não estabelecia nenhum valor mínimo, nenhum parâmetro, então não pareceu razoável. Então, assim, tudo que você for fazer, pense nisso, no que é razoável, no que é proporcional, trate seus empregados de forma igual, equilibrada, né? Não dá para, neste momento, também dar preferência para um grupo em detrimento do outro, que isso pode gerar problema, então, e use a boa-fé. Obrigado. Também. Ana, obrigado. Rubens, agradeço. obrigado. E fica aqui o convite, continue nos acompanhando nas redes sociais, não percam aí as nossas lives, os nossos conteúdos. E até a próxima.